Nós estamos estudando a Bíblia, estamos lá no capítulo de Gênesis, capítulo 50, no versículo 15. Vamos estar lendo o versículo 15 ao 17. A palavra do Senhor diz assim: quando os irmãos José viram que seu pai estava morto, disseram: e se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: teu pai antes de morrer nos ordenou: assim direis a José, perdoa a transgressão de teus irmãos, o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamos-te que perdoes a nossa transgressão, dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou enquanto lhes falavam. Amém? Queridos, interessante aqui quando eu vejo esse texto, que a gente observa que os irmãos de José, eles viveram com José 17 anos. Depois que foi reconhecido, então tinha 17 anos, eles estavam junto com José já. Mas seu pai estava em vida. E o que a gente vê é que enquanto o pai estava em vida, eles estavam sentindo seguros, porque o pai dele estava junto com ele, e por certo eles diziam: não, nosso pai não vai deixar José fazer nada conosco. Mas agora Jacó morre. E o que a gente observa é que algo entra em cena. Algo entra em cena, e o que a gente observa aqui é que o medo, quando os irmãos de José viram seu pai estava morto, disseram: e se José nos odiar e nos retribuir o mal que nós fizemos lá atrás? E eles ficaram com medo. Mas o que é o medo? Você tem medo? Eu fico olhando e é bem interessante que quando a nossa mente não tem conhecimento de algo, que aquilo vai fazer mal, a gente não fica com medo. A gente não tem medo quando a nossa mente não conhece algo. E aí a gente vai observar que é muito comum, muitas vezes na roça, quando uma criança nunca viu uma cobra, e quando ela vê, ela vai para querer pegar aquela cobra, porque ela ainda não tem essa maldade, ela não sabe o que aquela cobra pode lhe causar. Interessante que alguns irmãos aqui já conhecem, a gente tem uma cachorrinha pink, pequenininha, uma pinchezinha. E um dia desse eu estava aqui na frente da igreja, caminhando. Aliás, que eu vim aqui fazer alguma coisa e ela estava comigo. E ela estava solta. Aí uma criança viu, ai que bonitinha, e foi para o lado dela, e ela é muito brava. E aí quando a criança foi, eu falei, não vai não, mas a criança já tinha ido, e ela foi, avançou, eu corri em cima, falei, calma, uma criança, nem tudo que é bonitinho, então aquela criança foi tocar, mas a Pink ela é muito brava, e só a gente mesmo para chegar perto dela. E aí, o que eu vi ali, que aquela criança pensou que era bonitinha, pequenininha, não ia fazer mal nenhum. E quando a gente então tem uma experiência e sabe que aquilo faz mal, ou alguém falou com a gente, aí a gente vai ficar com medo. Por exemplo, se a gente trouxesse aqui uma cobra coral, daquela que não é venenosa, e eu falasse, ela não é venenosa, quem é que encostaria nela? Mesmo sabendo que não era venenosa. A nossa mente já traz uma aversão. E tem gente que tem pavor. Mas o que é o medo? O medo, a gente vai observar que é algo ou uma forma de pensamento que vai trazer a gente uma precaução sobre algum mal que pode nos acontecer. Mas quando a gente olha para esse medo, há um outro tipo de medo. O que a gente observa então, e que eu olhando aqui, o que Deus está falando conosco, o que Deus quer falar comigo. E quando eu olho essa ação dos irmãos José com medo, e o que a gente observa então, que esse estado emocional de medo, aqui, é pelo fato de eles terem feito o mal. Quando a gente faz o mal,
Agora eu fico receoso. Quando eu faço mal para alguém, eu vou ficar receoso, eu vou ficar com medo de que aquela pessoa me dê o troco. Eu vou ficar com medo. O interessante, falaram que aqueles rapazes eram torcedores do Flamengo. Não sei se mas eram torcedores do Flamengo. E aí chegou um camarada parrudão forte, ele encostou perto de uma barbearia, e tinha lá um monte de cabelo branco, né? Um monte de rapaz. E aí ele começou a falar, chefe, olha, tem aqui do cabelo branco, tal, posso executar a missão? Olha, aqueles camaradas, torcedores do Flamengo que estavam ali dentro, não sei quantos já viram esse vídeo, mas eles saíram todos correndo, não ficou um. Todos saíram correndo, com medo. E eu pergunto, por que aquelas pessoas saíram correndo? Porque deve. Porque se a pessoa não deve, ela não vai ter medo. E aí olhando essa situação do medo, será quando que surgiu o medo? E eu achei interessante e eu parei um pouco para pensar sobre isso. Quando surgiu o medo? Quando a Bíblia ela vai relatar sobre o medo. Interessante que lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 10, e aí a gente vai observar que Deus, ele chega no jardim do Éden, e ele começa a chamar por Adão, 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 e Adão se escondeu. E agora quando chega no versículo 10, ele pergunta, Adão, por que você se escondeu? E a primeira vez que a palavra medo, então, é relatada na Bíblia, é quando o homem desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a Deus, ao desobedecer a Deus, veio então medo. Como que eu vou estar agora diante do Criador, diante daquele que pode todas as coisas, como que eu vou me apresentar diante dele? E a palavra medo aparece então pela primeira vez na Bíblia. E a partir daí, a gente vai observar que o homem sempre, ele teve um medo do eterno, do soberano. Mas o que a gente observa então, que o medo, ele é uma liberação da adrenalina e da adoradrenalina, esses dois hormônios que vão fazer com que eu tome duas atitudes. Duas atitudes. O coração vai acelerar. Ou eu vou correr, ou eu vou enfrentar. As duas coisas, uma das duas vai acontecer. E quando nós então olhamos essa situação aqui, e o que Deus fala comigo é que o homem, na verdade, todas as vezes que ele faz algo errado, ele fica com medo. E é tão interessante, as mães em si, todas as mães, elas parecem que pega no ar quando o menino está fazendo coisa errada. Porque ela percebe a fisionomia dele, ela percebe a ação dele de que ele está com medo. E quando ela sente isso, ela vê isso, ela fala, você está aprontando, o que você fez? Pode falar logo. Pode falar o que você fez. A gente vê então que a própria atitude nossa, quando fazemos algo errado, é de medo. E agora, queridos, esse medo vai levar nós a um confronto, ou se não ocorrermos daquela situação. E quando eu olho aqui, e Deus então, ele fala comigo, que eu não devo cometer maldade nem injustiça. Esse medo só sobreveio a eles, porque eles tinham cometido maldade, eles tinham cometido uma injustiça. E agora o seu pai havia morrido, o pai era a segurança de que o pai não iria permitir que José fizesse qualquer coisa a eles. Mas o pai morre e agora vem o medo. Mas interessante que no medo, muitas vezes tomamos a atitude errada. Muitas vezes no medo vamos mentir. No medo vamos mentir. Então você está trabalhando numa empresa, quebra uma peça, alguma coisa acontece errada, e ali você deixa aquilo ali quieto. Em casa, quando criança, quebrava alguma coisa e deixava lá quietinho, porque ia culpar todo mundo, ninguém sabia o que
Então o erro, a quebrar alguma coisa ou fazer alguma coisa errada, vai gerar um medo, e esse medo muitas vezes vai fazer eu tomar uma decisão errada. A mentira. E o que a gente observa aqui agora, que o medo desses irmãos levam eles a mentir. Porque eles vão dizer, então mandaram dizer a José, teu pai antes de morrer nos ordenou, assim direis a José, perdoa a transgressão de teu irmão. Vocês acham que Jacó iria mandar os irmãos dele falar isso? Não, isso é uma mentira. Eles estavam mentindo por causa do medo. E eu vejo, queridos, que eu preciso então entender que um erro, eu não posso justificar um erro com outro erro, e nem mesmo mentir. Então, a partir de um primeiro erro, e muitas vezes a gente comete outro, e a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. E um erro muitas vezes vai chamar a outro erro, e a coisa vai se acumulando cada vez mais, e nós então precisamos ter cuidado quanto a isso. Porque os erros, eles são ruins, eles têm uma consequência. E o que eu preciso entender que a palavra de Deus, ela é clara para quão mal é eu fazer o mal. É mal. Deus está vendo todas as coisas, Ele está olhando todas as coisas. E o que vemos aqui, queridos, claramente que Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, um dos textos que a gente precisa sempre estar lembrando. Sempre, é um dos textos que você precisa decorar. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso ele vai colher. O que a gente observa aqui que quando a gente faz o mal, pode passar o tempo que for, passaram-se 17 anos, mas agora o medo daquele caos errado ainda está em voga. Mas interessante, eles tiveram uma atitude nobre, porque para acabar com esse medo, o que precisa? Eu preciso haver um confronto com o outro. E o que a gente observa aqui no primeiro momento, eles mesmos ficaram com medo de ir até José. O que eles pediram? Eles pediram alguém. A Bíblia não fala quem aqui eles pediram. Mas no versículo 16, então os irmãos de José mandaram dizer a ele. Então primeiro, eles mandam alguém dizer uma mentira. Mas eles mandam. Foi um passo que eles acham que, com isso, ele não vai fazer nada conosco. Mas depois a gente observa que eles têm uma atitude nobre. A atitude nobre é de fato estar de frente ao outro. Porque para acabar com o medo, precisa haver o confronto, estar em frente. E agora, eu pedi perdão por aquela falha, por aquele delito que eu cometi. Então eu preciso fazer isso. Porque enquanto eu não estou frente a frente, quando eu não falo e não ouço o outro, eu vou ficar sem saber qual é a resposta. E o que eu olho também, o que eu vejo nessa situação? Que eles tinham errado com José há mais de 40 anos, e eles ainda não tinham tocado nesse assunto com José tete a tete. Eles ainda não tinham. Interessante, queridos, que quando a gente faz algo errado, e a gente precisa logo acertar isso. Foi ontem, não, foi sexta-feira que nós fizemos aqui, né? Sexta-feira, e aí eu estava saindo ali, dando ré, o cara matava no meu ponto cego, pensar que não escutei um barulho atrás, e deu encostada no camarada. Ele estava a pé, estava caminhando. Aí, ele me olhou com a cara muito feia, e aí eu pedi desculpa, eu não te vi. Mas eu desci do carro, e fui lá, perdão, eu não te vi. Ele não falou nada, eu falei, machucou alguma coisa? Ele falou, não. Mas eu fui até ele.
Então eu vejo que nós precisamos, naquele primeiro momento, reconhecer, não, foi uma falha. Talvez, será que ele não viu também, dando ré, alguma coisa? Não, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu preciso ir. E quando olhamos aqui para os irmãos José, esse é o momento, então, que agora eles vão até José. Interessante que Deus fala comigo também, e está falando com você, é que para alcançar, então, os meus objetivos, eu não preciso mentir. Eu não preciso mentir. Mas eu preciso deixar a arrogância. Quando a gente olha, a arrogância ela é algo que destrói a pessoa, desfigura a pessoa. A arrogância ela é algo mau. A arrogância vem de Deus. E quando nós olhamos para os irmãos José, e nós vamos ver que eles eram arrogantes. Olha o que eles fizeram com José lá no passado. Eles foram arrogantes, eles foram altivos, eles humilharam, tiraram toda a roupa de José, jogaram ele num poço, queriam matá-lo. Isso é arrogância. E agora também vendem ele, mente para o pai, faz um monte, tudo isso é arrogância. Então eles eram cheios de arrogância, mas agora eles tiveram uma atitude nobre. E a atitude nobre é de ir agora até José, não somente mandou alguém, mas agora eles vão até lá. E no versículo 18 vai dizer: depois disso, seus irmãos também foram, prostraram-se diante dele e disseram: seremos teus escravos. Aí a gente observa que agora aquela arrogância acabou. Então o que a gente vê é que enquanto o pai deles ainda era vivo, eles ainda eram arrogantes. Tinham feito todo o mal, mas ainda continuavam arrogantes. Mas agora quando o pai morre, e agora eles tomam uma atitude. Primeiro eles mentem, mas depois eles vão até José e eles vão dizer: olha, vamos ser os teus servos. Mas interessante que o medo ainda, agora rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Olha só como que ele se coloca também. Eles não se colocam como apenas irmãos, seus irmãos, mas eles se colocam agora como servo de Deus. E muitas vezes nós fazemos assim, para querer justificar alguma coisa e dizemos: olha, eu sou servo de Deus, apenas para que algo de ruim não aconteça. Então, queridos, que possamos entender claramente que eu não posso de forma nenhuma justificar aquilo que eu quero por apenas ser servos do Senhor. Mas a atitude nobre que eles tiveram foi de chegar e agora prostram-se diante dele. E qual foi a atitude de José? Interessante também. A atitude de José é de alguém que chora. Ao ver todo esse quadro, ele chora. E ele fala assim: vocês estão 17 anos comigo e ainda não me conhecem. Vocês não me conhecem. Ele fala assim: olha, eu não sou capaz de fazer esse mal a vocês. Por que esse medo? Então o medo também é porque de fato não conhecia de fato quem era José, o que ele poderia fazer. E aí, queridos, vem algo agora maravilhoso. Porque a colocação de José, ele não se coloca como juiz. Ele não é juiz. Você já se colocou alguma vez como juiz de alguém? Quantas vezes nos colocamos como juiz? Não, você tem que pagar. Você fez isso, você fez aquilo outro, você vai pagar. Você me paga. Muitas vezes nós somos juiz. E eu vejo que isso não é bom. Porque quando eu olho para Mateus 7, a Bíblia vai dizer: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a medida como julgais, sereis julgados. E a medida com que medis, sereis medidos.
Então nós temos que ter um cuidado. E eu vejo aqui que José agora, ele não é juiz. Nós somos juiz de muitas coisas. E nós precisamos ter cuidado. Quando alguém faz algo errado, não, tem que morrer mesmo. O camarada estrupou, o camarada fez isso. Não, tem que morrer. Isso é ser juiz. Eu estou dando uma sentença. Quantas vezes então nós damos sentença a alguém que está do nosso lado? Muitas vezes nós damos sentença, essa pessoa tem que sumir, essa pessoa tem que acontecer isso ou aquilo outro, e muitas vezes falamos muitas coisas a respeito das pessoas. E o que eu olho então, o que Deus me diz aqui, que eu aprendo com José, que mesmo eu estando certo, eu não posso ser juiz. Há um que é juiz, há um que julga, e julga certo da forma correta. Ele é correto. A nossa justiça, quando eu olho para Isaías, ele vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas agora a justiça de Deus, ela é verdadeira. E quando eu olho então para essa passagem, eu aprendo com José que eu não devo julgar. E agora também eu devo compreender, porque quando José, ele chega aqui, e ele vai acalmar o coração. A primeiro momento de José, no versículo 19, José lhe respondeu: não temais, não tenha medo, vocês não precisam ter medo de mim. Por acaso estou eu no lugar de Deus? Estou eu no lugar de Deus? Não, vocês não precisam ter medo de mim. Vocês são meus irmãos. Não tenha medo de mim. Eu não sou Deus, eu não vou julgar a atitude de vocês. Eu não estou aqui para condenar, para dar uma sentença. Não, eu não sou o juiz. Não tenha medo. Mas agora, depois dessa outra declaração, eu vejo que a certeza que eu tenho em Deus. Certamente planejaste o mal contra mim, o versículo 20, porém Deus transformou em bem para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Amém. E o que Deus ainda fala comigo, que eu e você, que nós temos um Deus que pode transformar o mal em bem. Deus pode, então não julgue a pessoa que está fazendo mal a você. José poderia acusar, poderia apontar o dedo àquelas pessoas que fizeram o mal. E muitas vezes nós fazemos isso. Apontamos o dedo para aquela pessoa que nos faz o mal. Mas quando eu olho para José, e eu vejo então que agora a fé, eu tenho que ter fé que o mal que qualquer pessoa quer para a minha vida, eu tenho um Deus todo-poderoso que pode torná-la em bem. Que coisa fantástica. Nós temos então alguém que nos blinda. Nós temos alguém que quando as flechas mortais das pessoas, do inimigo, vêm contra nós, e antes que ela nos atinja, Deus então transforma ela em bem. E queridos, então, quando eu tenho esse reconhecimento, eu não vou julgar mais. Pelo contrário, que as pessoas queiram o meu mal, porque eu tenho um Deus que mesmo que todos se levantam contra mim, todos que se quiserem levantar contra você, mas Deus pode tornar tudo bênção, Deus pode tornar tudo em bem. Mas agora há uma colocação aqui: por que que Deus transformou todo aquele mal em bênção, em bem? Porque José era alguém que era fiel ao Senhor. José era alguém que dava crédito à palavra do Senhor. José era alguém que rejeitou o pecado. José era alguém que diz não para o pecado. Então se há alguém que desejando o seu mal nas empresas, no trabalho em si, nós vamos observar que há pessoas que gostam de nós, há outras que não gostam. Há pessoas que querem ver a nossa queda, há pessoas que querem ver o nosso mal. Mas se nós então continuarmos firmes com o Senhor, em obedecer a palavra do Senhor, em andar nos caminhos do Senhor, nós vamos observar que o mal que aquelas pessoas intentarem contra nós, vai se tornar em bênção. Mas o que acontece muitas vezes, quando a bênção vem, e agora eu me coloco numa posição maior, eu vou querer pisar no outro, agora eu vou te dar o troco. Mas não é isso que Deus deseja.
Deus deseja então que você possa agir como alguém que teme a Deus, como alguém que reconhece o bem que Deus fez e agora retribuir também o bem. E retribuir o bem é perdoar. O que a gente observa é que José perdoa as atitudes que os seus irmãos fizeram, porque ele compreende que Deus transformou tudo aquilo em bênção, mas não foi de um dia para o outro. Muitas vezes nós queremos que as coisas ruins que nos acontecem, no outro dia se transformem em bênção. Mas quando olhamos para a vida de José, ele foi então vendido aos 17 anos. Quando foi que ele saiu da cadeia? Com quantos anos? Quantos anos? 30? Quem falou 30 aí? Parabéns. 30 anos. 30 anos que ele sai da cadeia. Então nós vamos ver que foram 13 anos. 13 anos a gente observa que ele sofreu aquele mal, mas durante esses 13 anos, como escravo, como presidiário, sem dever nada, mas ele permaneceu firme, não reclamou, honrou o Senhor, e por isso, Deus agora, 13 anos depois, Deus transforma todo aquele mal em bênção. Muitas vezes a gente quer a nossa bênção para ontem. Eu quero minha bênção, algo aconteceu comigo, eu quero para ontem. Não, Deus tem o tempo dele. Em Eclesiastes, no capítulo 3, vai dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há o tempo de Deus para todas as coisas. E eu e você, nós precisamos esperar o tempo de Deus com paciência. José teve paciência de aguardar então os 13 anos, com fidelidade, com sinceridade, honrando e glorificando a Deus. Tem quantos anos que você está então trilhando nos caminhos do Senhor? Tem quantos anos que você está firme com o Senhor? Permaneça firme, porque Deus é aquele que tem o poder, Ele vai transformar todo o mal em bênção, mas você e eu precisamos esperar. O salmista, ele vai dizer, esperei com paciência no Senhor, e Ele se compadeceu, e Ele me tirou então de um lamaçal, e me colocou no lugar firme. É isso que Ele pode fazer, mas tudo é no tempo dEle, não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo dEle. Mas você precisa crer, você precisa confiar que há um Deus que pode transformar todo o mal em bem. E esse é o Deus verdadeiro. Talvez você tenha sofrido afrontas, talvez você tenha passado por momentos difíceis, mas confie em Deus. Não queira dar o troco. Não queira revidar. Lance sobre Deus todas as coisas. Confie nele. Ele pode transformar todo o mal em bem. Não importa de onde vem esse mal. Quando olhamos para a vida de Jó, o próprio Satanás então causa mal à vida financeira de Jó, a vida física de Jó, a vida familiar de Jó. Ele causa um monte de problemas na vida social também de Jó. Mas nós vamos ver que Deus transformou todo aquele mal em bem. Deus deu o dobro depois de tudo aquilo que ele tinha. Ele teve mais 10 filhos. Deus então, ele tem o poder, a capacidade de transformar o mal em bem. Talvez você tenha até conhecimento de algum mal que está sobrevindo a você. É o momento então de você abaixar a sua fronte. Talvez você tenha sofrido muitas coisas ruins, e muitas vezes você tem perguntado por quê? Talvez José também se perguntou, por que todo esse mal? Por que toda essa inveja dos meus irmãos? Talvez você está perguntando também, por que essa inveja? Por que essa altivez dos meus colegas e amigos? Por que tudo isso? Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Quando eu olho na palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor.
Todas as coisas são as coisas boas, são as coisas ruins, todas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, algumas coisas vão acontecer não como você gostaria que acontecesse. Mas agora então, creia que Deus, no tempo certo, na hora certa, Ele vai transformar todo esse mal em bem. Você crê nisso? Maravilhoso Deus, querido Pai. Neste momento ouvimos a Tua palavra. Ó Deus querido, muitas vezes nós também temos medo de estarmos diante do Senhor quando cometemos uma falha, quando cometemos um erro. Ó Pai, mas sabemos que o Senhor deseja um confronto conosco, que nos arrependamos e que nos ajoelhemos e prostramos diante do Senhor reconhecendo a falha e o pecado. Ó Pai querido, sabemos que o Senhor deseja que nós estejamos firmes contigo, pois o Senhor é aquele que pode transformar todo mal em bênção. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Ó Pai querido, e que cada um nesta noite aqui venha compreender o poder que o Senhor tem. E não venha reclamar do mal que algumas pessoas nos fazem, mas que possamos reconhecer que nós temos um Deus todo-poderoso. Então, Pai, em nome de Jesus, todo mal, ó Deus querido, que estão intentando contra as nossas vidas, Pai, ó Deus, que o Senhor transforme em bênção. Pois assim como fizeste, Pai, com José, eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Eu sei que o Senhor é aquele que pode, então, transformar todo o mal em bênção. Ó Pai, que possamos sair daqui hoje com essa certeza, com essa convicção, de que o Senhor transforma o mal em bênção. Que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que controla todo o universo. Ó Pai, obrigado, ó Deus, pelas circunstâncias ruins, pelos problemas ruins. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que no tempo certo já transformou muitos males em bênção em minha vida. Obrigado, Pai. Ó Pai querido, agora eu peço ao Senhor, não só para os que estão aqui, ó Deus querido, mas para aquelas cidades atingidas, Pai, que aquele mal que atingiu aquelas pessoas venham ser para o bem delas, que o Senhor venha tornar em bênção, ó Deus, para muitos ali, que venham ouvir do seu amor pela primeira vez, e venham se render aos seus pés, pois sabemos então, Pai, que o Senhor é aquele que pode transformar o mal em bênção. Ó Pai querido, que o Senhor use os servos do Senhor que estão indo ali ajudar para falar do amor, abra o entendimento daquele povo, para que essa tragédia, ó Deus, para que esse acontecimento da natureza, tanto ali como lá em Minas Gerais, Pai, ó Deus querido, que seja oportunidade, ó Deus, para que as pessoas venham receber a bênção de ouvir do Senhor, onde, ó Pai, se não fosse esse momento de tristeza, de dor, eles não ouviriam, mas sei, Pai, que agora é um momento propício, ó Deus, então toma em Tuas mãos, e transforma, Pai, ó Deus, todo esse mal em bênção, e agora também aqueles que estão sofrendo algum mal aqui, seja no trabalho, seja na sociedade, seja na escola, seja onde for, Pai, transforma em bênção. Eu creio que o Senhor pode fazer isso. Então toma em Tuas mãos, Pai, as nossas vidas, nos leva em paz para os nossos lares, nos dê uma semana guardada e amparada pelo Senhor. Ó Deus, não merecemos nada, mas que a Tua bondade, que a Tua misericórdia alcance a cada um de nós, e que a Tua luz, Pai, que a Tua luz resplandeça na nossa vida, que a Tua luz resplandeça na nossa casa, aonde quer que estejamos, Pai, que a Tua luz brilhe através das nossas ações. Toma-nos em Tuas mãos. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém.